O Outras Palavras está de volta. Aqui nesse programa, os livros ganham espaço. É sobre o que está escrito que a gente conversa. E o nosso convidado de hoje é Marco Aurélio Barbiero, o autor deste livro, Escolhedores de Sagu. Marco Aurélio, que é natural de Sananduva, hoje é servidor público e essa é sua primeira obra. Dá muito trabalho, não só escrever, Marco Aurélio, mas como organizar uma obra, entrar em contato com a editora, pensar na publicação, gastos, lançamento e tudo mais? Dá muito trabalho. Escrever, na verdade, é a parte mais fácil de se fazer, né? Depois tem toda a parte de revisão, tem a parte de né, combinar com o editor, pagar é complicado. Pagar é pesado. Talvez um autor que tenha mais assessoria consiga fazer um trabalho assim mais rápido, mas no meu caso esse livro demorou quase 5 anos para sair, né? Agora, você tocou num ponto interessante, né? Os autores locais nos relatam da dificuldade, muitas vezes, de vender uma obra de quem é daqui. O autor que tem um destaque nacional, que tem uma grande mídia à sua disposição, encontra mais facilidade. Quer dizer, pensar no lucro da venda do livro é difícil. Eu acho inviável, assim. Raramente uma obra nossa aqui, eu converso com os outros autores, passa do boqueirão, né? Quer dizer, então a gente precisaria ter mais apoio, ter mais mídia, né? E outra coisa que eu percebo é o pessoal segrega nas livrarias autores passafundenses. Claro, isso é ótimo, né? O pessoal da casa e tal. Mas eu acho que algumas obras deveriam estar lá no meio, junto com as obras de outras pessoas, né? Pessoas famosas do lado, então, até a minha agora está do lado da Maitê Proença e tal. Eu acho legal que não seja criado um nicho, que a nossa literatura ela seja tratada de igual para igual. Ainda mais se a estante lá na livraria for bem no fundo da livraria, o que em muitos casos acontece, né? Isso é um problema. Porque o livro, nem sempre a pessoa vai lá procurando um autor, um livro específico. Às vezes, eu gosto de fazer isso, tatear no escuro. Esse livro aqui parece legal. Como presente para alguém, né? Tu puxa ele, dá uma olhadinha, talvez goste, né? Se ele estiver lá escondido, não vai ter esse contato. Até o Fischer, né, fez uns 2 semanas atrás sobre isso. Alguém, por acaso, por descuido, sabe-se lá por quê, vai lá e puxa um livro e pode gostar. Mas ele tem que estar à disposição, né, das pessoas. Bom, certamente você fez uma divulgação da obra por ocasião do lançamento, assim que ela ficou pronta, mas quem tiver interesse, Marco Aurélio, que contato pode ter para ter acesso a essa obra? Ela está sendo distribuída nas livrarias da cidade, né? Tem um site também que é dos autores aqui passafundenses, né? Que é o Projeto Passo Fundo. Sim, já fizemos reportagens sobre isso, falamos bastante, exatamente. Então lá também a gente tem à disposição. Eu brinco, até vou escrever uma crônica sobre isso. Eu tenho um exemplar na França, sabe? Minha cunhada mora lá, eu mandei para lá. Olha que maravilha, a família ajudando. Né? Agora conta pra gente uma das histórias que tem aqui, Marco Aurélio, uma das crônicas, pode ser essa aqui, então, que é a primeira do livro. Deixa eu voltar aqui, já pulei aqui, a Farsa da Rua do Arvoredo. Essa é interessante. Eu geralmente começo uma crônica pelo fim. Eu só começo a escrever se eu sei como vou terminar. Porque o fim é o clímax. E essa aí eu comecei ao contrário. Eu estava em Porto Alegre num curso e fiquei num hotel na Rua do Arvoredo, que agora se chama, tem outro nome até. E um final de tarde, assim, com neblina, eu lembrei da história, uma história lúgubre, uma história pesada, e pensei, será que a gente consegue contar a história pelo lado cômico, né? E aí eu comecei a fazer ela. Foi interessante, uma ideia que surgiu ao contrário do meu método, se é que eu tenho método, né? Meu método natural, que é começar do fim. Agora, Marco Aurélio, a tua escrita é muito particular, ela é simples, é com uma fala muito parecida com essa que a gente usa no dia a dia para se comunicar e
pelo também que eu observei, tem um pouco de humor, né? Eu preciso te perguntar uma coisa. A crônica Vasectomia é pessoal? Fiquei com essa curiosidade. É pessoal, sim. Tem é problemas em revelar isso? Não, não tem problema nenhum. Pois é, olha, eu vou ler só um trechinho para deixar você bem curioso. Resolvi encerrar minha carreira de reprodutor de elite após rápida e bem-sucedida atividade, né? Aí tem umas outras expressões aqui que eu não vou usar, vou deixar você aí curioso. No hospital, o primeiro golpe de minha moral foi ter que usar um avental, um roupão e uns chinelos de tecido. E mais nada, né? Com aquele ventinho todo, como você descreve aqui. Isso que é o bacana da crônica, também fala de coisas que estão próximas das pessoas, né? Eu vejo a crônica como contar uma história, né? Eu sou fascinado pelos contadores de história. Hoje em dia não dá mais, né? Porque é raro alguém ter 15 minutos para contar uma história. Você vai numa conversa e as pessoas ficam interrompendo o tempo todo e contando outros casos. Mas no meu tempo de guri, havia essa figura do contador de história. Nós nos reuníamos e ficávamos ouvindo histórias de pessoas, né? Geralmente pessoas mais velhas, que contavam a história inteira sem ser interrompidas. Isso é uma raridade, né? Agora me diz uma coisa, você gostaria de escrever sobre algum assunto em específico, Marco Aurélio, que ainda não conseguiu escrever? Eu tenho algumas coisas iniciadas, uma ou duas crônicas que eu quero fazer sérias, né? sem usar humor. 2 casos assim da minha vida que me marcaram muito e que eu já comecei a escrever, mas não sei se vou publicar algum dia. Podemos pensar que, quem sabe, estas crônicas e tantas outras estarão num próximo livro? Você alimenta o desejo de lançar outra obra? Eu pretendo lançar outra obra, sim. Mas hoje com a Laurinha de 4 anos, né, ela ocupa todo o meu tempo disponível e mais um pouco. Então a gente não... Porque para iniciar um trabalho você precisa ter 2 horas disponíveis, né? Não pode começar um trabalho de 15 minutos, porque quando você reinicia o processo, você tem que ler e botar as ideias no lugar, isso demora. Então se tu tiver 4 episódios de 30 minutos, você não saiu do chão ainda. Que gasta 30 minutos só para botar a ideia começar em dia, né? a pensar. A gente precisa ter mais tempo e locais também. Aqui na UPF, por exemplo, eu estava esperando lá fora. Que maravilha, assim, o som, a tranquilidade. É um lugar para se escrever, viu? Um visual privilegiado, né? Muito bonito aqui. Deveríamos até ter umas mesinhas aí para o pessoal sentar e rascunhar alguma coisa, seria ótimo. Agora, você falava que gosta de ler e lê muito. O que é que você lê? Então, você procura prestigiar também os autores aqui da região? Sempre eu começo com autores da região. Tipo quais aqui? Tem algum de Passo Fundo que você gosta muito, nunca deixa de ler? Eu gosto do Paulo Monteiro, gosto muito do trabalho dele. Já esteve aqui apesar de ser vezes. Uma coisa histórica, né? Ele tem um senso crítico jeito. muito forte. Agora saiu um livro da Helena sobre micos e microfones, não terminei de ler ele ainda. Alguns profissionais do rádio aparecendo aí de forma muito engraçada nesse livro, né? Eu vi alguma coisa dele. A gente também, dentro da Receita, temos vários autores. Eu procuro sempre que alguém lança, eu vou lá e compro. Eu quero ver o que essa pessoa tem para dizer, né? Que bacana. Bom, nosso tempo chegou ao fim aqui, Marco, viu? Muito obrigada. Rápido. Que bom que você veio, é rápido, né? Que você veio bater esse papo com a gente. Boa sorte nas tuas próximas publicações e muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço, Thaís. Muito obrigado. Que bom. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Como sempre, tem uma reflexãozinha na despedida do Outras Palavras. Hoje tem Rubens Alves, psicanalista, escritor brasileiro, que escreveu o seguinte: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é aquela pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi isso prestando atenção.
Até a próxima.